Fala aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia hoje. Falta pouquinho para acabar o conteúdo de geografia, né, pessoal? Poucas páginas. Hoje nós estamos na página 409, tá? Vamos finalizar aqui a parte de turismo no Brasil e turismo interno no Brasil, para a gente começar a fazer os exercícios, tá? Então peguem a apostila de vocês, vamos dar uma acompanhada na leitura, eu vou ler um trechinho para vocês aqui, vou explicar esses trechos, tá? E a gente começa a fazer os exercícios logo na sequência, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. A gente tinha falado muito sobre o turismo no mundo, a importância do turismo, né? Como uma área do setor terciário que movimenta muitas economias, muitos países, muitas cidades aí dependem do turismo para viver, né? Por isso que é uma atividade tão importante na economia mundial. Mas vamos falar um pouquinho no Brasil, né? Muita gente quer conhecer fora do Brasil, quer ir para Disney, quer ir para Nova York, quer ir para Paris e não conhece dentro do próprio país, né? Do Brasil. Tem tanto lugar bom no Brasil para visitar. Vamos ver um pouquinho dos dados brasileiros aqui, como funciona o turismo do Brasil. Bom, começando assim, pessoal. O Brasil, em virtude de sua diversidade natural, apresenta um alto potencial turístico, além de uma riqueza cultural que chama a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo. Associam-se a essas características um inverno pouco rigoroso, como falamos na última aula, né? E litoral bem grande, mais de 7.500 km de extensão, né? Ou seja, o Brasil é uma área muito propícia ao turismo, pelas suas belas praias, por paisagens enormes e lindas, né? Assim, né, esse potencial é pouco explorado. Em muitas regiões vem falta de investimentos, em falta de estrutura do governo, né, falta de investimento e de infraestrutura, digamos assim, né, investimento nessas áreas de transporte, hotelaria e turismo, né, atendimento ao turista, e isso muitas áreas aí perdem dinheiro, perdem turismo devido a isso. Para avançar nesse sentido, pessoal, no ano de 1996 foi criada pelo governo federal a Política Nacional de Turismo, com o objetivo de fomentar e disseminar o turismo no país. Como resultado dessa política, pessoal, houve aumento de turistas no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, né, em 1990 eram de 2 milhões de turistas no Brasil. Em 2015 o número saltou para 6 milhões, triplicou, né, pessoal? Podemos dizer aí, né, que chutando aqui, né, em 25 anos aqui, o aumento triplicou, né? Triplicou o número de turistas no Brasil e esse número cresce gradativamente. Bom, na página 410, pessoal, vocês têm aí, ó, observe o gráfico a seguir que retrata a parte dessa evolução entre os anos de 2012 e 2016. Você percebe o aumento, olha lá, ó, o número gradativo, a chegada de turistas internacionais, em milhões, o número de pessoas que vieram de outros países visitar o Brasil. Você vê que o número ali de 2012 foi crescendo gradativamente, bem aos pouquinhos ali, até 2016. Né? Agora, com a pandemia, pode ser que reduza bastante o turismo no mundo todo, mas é um número ainda bem significativo, né? A gente tem que ver que o turismo ele movimenta muito a economia, então pode ser, né, agora passando a pandemia, que o turismo volte com força total. Vamos esperar que aconteça isso. De acordo com o Ministério do Turismo, no ano de 2016, pessoal, os turistas internacionais que vieram para o Brasil, muitos oriundos da América do Sul, da América Anglo-Saxônica e da Europa. Vale ressaltar que os estados mais receberam esses turistas são Rio de Janeiro e São Paulo, como resultado do maior investimento no setor. O gráfico a seguir mostra esses turistas por nacionalidade. Ó, pessoal, quem mais visitou o Brasil, né, em 2016, 2015, 2016, foram os argentinos, pessoal. Mostra aí, ó. Os argentinos estavam muito no Brasil no ano de 2015 e 2016. Depois estadunidenses, né, paraguaios, chilenos, uruguaios, franceses, alemães, né, britânicos, italianos, portugueses, espanhóis, bolivianos, colombianos, peruanos e mexicanos. São as pessoas que mais visitaram o Brasil aí nesses últimos anos, principalmente em 2015 e 2016, segundo nossos dados aqui, tá? Aí, pessoal, já na página 411, vocês têm o seguinte. Ao observarmos o gráfico, percebemos que o maior número de turistas veio do Brasil, né? Veio para o Brasil em 2015 e 2016, foi o de argentinos, né? Seguidos dos estadunidenses, né? Os paraguaios e chilenos. Uma coisa que ajuda muito os argentinos a vir para o Brasil é a proximidade. A Argentina para o Brasil é bem próximo, né? Está no sul do Brasil a Argentina. E também muitos argentinos procuram no Brasil um clima mais quente, né? Mais favorável. Então isso ajuda bastante aí o turismo brasileiro, né? Nessa questão. Aí, pessoal, com relação à motivação a visitar o Brasil, grande parte dos turistas internacionais vem para nosso país com motivação de lazer. Eles querem passar um lazer, passar férias, curtir ali, relaxar, né? Observe-se a seguir o gráfico que mostra algumas das informações sobre essa motivação. Então, por exemplo, ó, o número de pessoas que vieram para lazer, depois negócios, eventos e convenções e outros motivos. Pode ver que o número de lazer é muito maior, né? E esse número aí, ele vai variando de acordo com os anos, né? Então, você vê que muitas pessoas procuram no turismo mesmo lazer, curtir o dia, passar as férias, né, ficar relaxado, dar uma sossegada ali. Então, pessoal, de acordo com o gráfico, entre 2014 e 2016,
mais de 50% do total das viagens internacionais ao país foi motivada por lazer. Tal característica relaciona-se às quantidades das belezas naturais e culturais aí que o país apresenta em suas diferentes regiões. Ou seja, muitas pessoas eles querem ir para a praia para curtir ali, né, a imagem, a natureza, né, ver um ponto turístico, né, quem vai para o Rio de Janeiro quer ver o Cristo Redentor, né, quer ver o Morro do Pão de Açúcar, quer ver as praias de Copacabana, né, Copacabana, Flamengo, né, Leblon, tem várias praias bonitas. Quem quer? Outras cidades. Ah, professor, mas não curto o Rio de Janeiro, não curto praia, eu quero ir para o interior. Tem as cachoeiras, tem vários lugares bonitos aí, Chapada Diamantina, né, na Bahia, você tem lugares muito bonitos, não precisa ir muito longe não, mas tem aqui em São Paulo mesmo, né, tem várias áreas de cavernas, né, paisagens naturais, cachoeiras, então as pessoas vão procurar aquilo que elas têm interesse, né, pessoal. E aí, pessoal, falando sobre isso, ó, contudo, conforme observado aí anteriormente, é importante ressaltar que, apesar das políticas favoráveis nos últimos anos, o setor ainda tem muito a crescer em investimento em infraestrutura, ou seja, ainda falta muita estrutura para ter um turismo decente, digamos assim, no Brasil, né? O turismo dos países europeus deixa a gente no chinelo, né? Então, por isso que o Brasil tem que investir mais em turismo nesse quesito. E falando disso, pessoal, vamos falar do turismo interno agora. A gente falou do turismo, né, de estrangeiros vindo para o Brasil. Agora vamos falar da gente aqui. Como que o brasileiro vive o turismo dentro do próprio país? Olha lá, segundo a Organização Mundial do Turismo, a OMT, denomina-se turismo doméstico aquele que é realizado internamente no país. Dessa forma de turismo, em alguns países, é mais importante do que o internacional, ou seja, o número de pessoas que visitam o próprio país. É o caso do Brasil, cujo o saldo aí gerado pelo turismo interno é muito maior que o turismo internacional. Ou seja, o brasileiro ganha muito mais dinheiro com o turismo de brasileiro do que de estrangeiro. Né? Quer dizer o quê? Exemplo, se você mora em São Paulo e vai visitar a região da Bahia, as praias da Bahia, ou se a pessoa mora na Bahia e vem visitar as áreas das praias de São Paulo, é turismo interno, turismo doméstico. E está movimentando a economia muito, entendeu? Então, por isso que esse setor é muito mais produtivo do que a questão do turismo internacional. Ganha muito mais dinheiro, o número de pessoas, né, indo e vindo dentro do país é muito maior. O crescimento do turismo interno no Brasil está associado a políticas adotadas nas décadas de 2000, né, com a participação do Ministério do Turismo aí esse processo. No início do século XXI, pessoal, os brasileiros que realizavam alguma forma de turismo somavam aproximadamente 54 milhões. Uma década depois, né, o saldo chegou a 80 milhões de turismo, ou seja, pessoal, digamos que aqui, ó, 10 anos, o número aumentou muito de turismo no Brasil devido aos investimentos nessa área, né? De acordo com especialistas do setor, né, esse aumento é resultado de melhorias nos últimos anos. As condições das classes emergentes, ou seja, maior poder aquisitivo da população, poder viajar de avião, né, poder comprar um carro melhor para viajar, assim por diante, né, como as classes C e D, afirmam que ainda a tendência é que esse número de turistas internos aumente consideravelmente até 2030. Esperamos que sim, né? Ou seja, o maior número de pessoas passando férias, viajando, curtindo ali dentro do próprio país tende a aumentar nos próximos anos. Esse aumento foi identificado em 2017, pois segundo agências de turismo, cerca de 80% das hospedagens foram de turistas brasileiros, ou seja, de cada 10 pessoas que vão para um hotel na região, 8 são brasileiras, né? Apenas 2 estrangeiros, ou seja, o número de brasileiros visitando o próprio país é bem grande. Entre as cidades mais procuradas, ou seja, os lugares mais turísticos do Brasil, que mais receberam pessoas praticando turismo, foram Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, né? São capitais, né? Capitais aí, envolvendo vários tipos de turismo, né? Turismo, né, de lazer, turismo de negócios, outros motivos, assim a gente vai. E na página 412, pessoal, a gente tem um pouquinho aqui, ó. Observe o gráfico a seguir que demonstra o desembarque de passageiros nos aeroportos entre 2007 e 2017, no turismo interno. A gente percebe que de 2007 para 2017, 10 anos, aumentou demais o número de turistas no Brasil, né, passando por aeroportos, né? Porque o turismo aqui a gente está usando o aeroporto, né, que é o principal meio de distância, digamos que de locomoção de pessoas para distâncias, longas distâncias, mas a gente não está contando aqui ainda o transporte rodoviário, pessoas que viajaram de ônibus, por exemplo, né, ou com o próprio carro, ou de outros meios aí, mas o transporte principal do turismo que é cotado é a questão do turismo por avião aí para os aeroportos, né? Bom, o gráfico revela o crescimento do turismo interno, o qual praticamente aí se enquadra, né, se encontra na casa de 90 milhões de turistas brasileiros, né? 90 milhões é muita gente, né, pessoal? Em pesquisa recente, uma história do turismo apontou o Nordeste como uma região de principal interesse dos turistas brasileiros no país, 79%, ou seja, muitos brasileiros estão querendo viajar para o Nordeste, para conhecer as praias do Nordeste, né? E é o lugar que mais cresce em turismo no Brasil. Acrescentou ainda que cerca de 50,4% dos turistas, aliás, do país optam por hotéis e pousadas, em vez de acomodações na casa de amigos ou parentes.
muitas pessoas preferem ficar no hotel, numa pousada, do que na casa dos parentes, né? Porque, digamos que ela está pagando ali, então ela tem um maior conforto, digamos que, né, tá pagando o serviço, ela quer conforto ali, né? E às vezes ficar na casa do parente, o parente, tá muito tempo aqui, tá chato, então tem gente que prefere ficar no hotel, né, na pousada, em vez na casa do parente, né? Eu também sou desse tipo de pessoa. Bom, aí tem imagem, pessoal, turistas na praia de Pajuçara, né, em Maceió, Alagoas, lugar muito bonito, recebendo muitos turistas ali, é um exemplo, né, de como que o turismo interno do Brasil acontece. Bom, pessoal, vou parar aqui na página 412, tá? Na próxima aula a gente vai explicar aqui para vocês os exercícios, tá? Então tem mais duas aulas, uma para explicar os exercícios e uma para corrigir, e a gente finaliza a apostila. Tem atividades na 413, 414, 415 e 416, depois para finalizar uma provinha, né? Mas eu vou explicar na próxima aula para vocês. Próxima aula eu explico, depois a gente vem com a correção, aí para finalizar, revisão e acabamos a apostila de geografia e acabamos o ano de 2020, né, pessoal? Tá chegando aí, falta mais 2, 3 aulas, a gente finaliza todo o nosso conteúdo, beleza? Então parei aqui na explicação dos exercícios, página 413, anotem aí, a próxima aula a gente continua. Uma dica, já pode fazer o fichamento, tá, pessoal? Faça o fichamento da unidade do turismo aqui, comunicação e turismo, até a página 412, tá? Vocês podem fazer o fichamento, o mapa mental também pode fazer se quiser já, tá? Da página 402 a 412, 10 páginas aí, vocês podem sintetizar isso no fichamento, né, no caderno, e na folha de sulfite vocês montam aí o mapa mental. Aí depois só fica os exercícios para a gente estar fazendo na próxima aula, explicando e corrigindo, beleza? Um abraço a todos, até a nossa próxima aula de geografia. Valeu, sétimo ano!